Ai, Vamos pedindo. então para a nossa oração desta semana, a primeira desta semana na GE. Vamos lá. Hum, tem alguma indicação, amiga? Não, pode ir, pode Tá. sentir. A primeira da semana da GE. Eu acho que a gente ainda está vivendo esse momento muito forte da pandemia, do lockdown. Rio de Janeiro vai fazer por aqui também, porque senão as pessoas não respeitam. Não sei se são 10 ou 15 dias de tudo fechado. Então, a gente tem que caminhar por esse lado, que é pedir pela paz no coração dessas pessoas que estão encarando tudo isso com muita dificuldade. Ou porque perderam alguém, ou porque perderam o emprego, ou porque estão doentes agora. Então, o que a gente pode fazer é olhar por elas. E a gente vai fazer isso. Vamos pedir agora para que todas as pessoas que estejam passando por um momento de dificuldade relacionados à pandemia, para que elas encontrem esse conforto em algum lugar ou sentimento, para que elas encontrem paz dentro delas, para que elas tenham alguma estrutura emocional dentro de algum relacionamento ou dentro delas mesmas, para que elas consigam enfrentar essas adversidades, olhar para elas com um olhar de claridade, de clareza, de compreensão e analisar a situação de uma forma a aprender com ela, e não como se ela fosse um tempo perdido, uma tristeza a mais. Vamos pedir por isso, para que essas pessoas encontrem essa iluminação. Vamos pedir para que os anjos da guarda dessas pessoas estejam com elas, colaborem com esse processo, que elas sintam a esperança e a fé, que elas encontrem a calma, a tranquilidade, a serenidade dentro delas. Mais uma vez, que todas as pessoas em sofrimento, em situação de doença, de ausência de saúde, todas as pessoas desempregadas, tristes, que não estão lidando bem com esse momento de pandemia. A gente, por incrível que pareça, um ano depois estamos piores do que começamos. Não conseguimos ainda imaginar o que vem pela frente, o que iremos enfrentar com relação à recessão, a transformações econômicas, que não nos falte o acesso à alimentação, à água, aos recursos mais básicos, como energia elétrica, como alimento, como gás, como internet, como água, de novo, que continuamos tendo capacidade de gerir e gerenciar os recursos que precisamos. Que a gente consiga gerir nossos próprios recursos, que a gente se sinta amparado, que a gente se sinta capaz de doar amor, apesar de que esse momento de desconhecido não gere em nós dúvida em momento algum, dúvida do propósito maior, dúvida da intenção do universo. A gente está aqui simples e puramente para um momento de despertar, para compreender algo além da matéria, que a gente consiga traçar essa jornada cada dia mais e melhor, que a gente seja capaz de vivenciar as profundezas de nós mesmos e que a gente nos compreenda como uma consciência que ama, um corpo saudável e uma alma iluminada. Assim, né? Então, assim, tá feito, está feito, está feito. Vamos lá para nossa semana. Vamos lá para nossa semana. Que maravilha. Ai, Toda essa luz, esse amparo, esse conforto, essa proteção chegue nos corações de quem está necessitando nesse momento tão em que a espiritualidade está sendo tão necessária, ainda mais justamente, talvez para esse despertar que precisamos olhar com os olhos, né? Olhar com os olhos da alma, o que é que a gente está, o que acontece com essas ações, né? Quando não medimos as consequências das nossas ações, o que acontece quando nos relacionamos, quando estamos em relação com o outro, qual é a nossa responsabilidade, qual é a responsabilidade das pessoas que estão em cargos públicos, nos governos. É o momento para a gente olhar para isso, é o momento para a gente é, despertar para tudo isso, né? é. Olhar Então, para isso com esse olhar questionador, né? Com esse olhar de quem avalia. e de quem começa a compreender, né? Como que uma coisa vai afetando a outra, né? E,
eu acho que a nossa educação assim passou muito por uma coisa de negligência, de não se responsabilizar por aquilo que se faz. E agora a gente está vendo que é o mínimo que você não faz, né? Lavar as mãos, lavar os alimentos, sair, é capaz de ter uma proporção muito grande na vida de uma pessoa. Então você tem que começar a se responsabilizar, a fazer esse movimento. Né? Isso é uma proposta de paradigma, assim, né? De mudança de paradigma. Isso. Que coisa, né? Porque era para ser tão mais fácil, que aparentemente é tão simples, né? Porque, assim, poderia ser um vírus muito mais severo. E, assim, não estou diminuindo o que é. É muito grave, Não, muito grave. São sequelas sistêmicas no corpo todo. Então, assim, a gente está falando de um vírus que entra para atingir o pulmão, mas que reflete nos rins, que reflete no coração, que pode refletir no cérebro. Então, assim, é uma coisa muito grave. Mas eu não sei o que as pessoas precisam, né? Precisa o quê? De um ebola que sai sangue pelas. Não sei. O que é? O que precisa ver mais para entender o quão sério é isso que está acontecendo? na Ah, verdade, ele é complexo, mas na verdade a profilaxia é muito simples. é muito simples, é a Razoavelmente simples. proteção. É lógico que a gente não está contando com tudo que a gente poderia contar, né? Sim, Como um todo, da saúde, né, das sim, políticas públicas, mas da nossa sim. parte, a parte de higiene é simples. É. E a gente também não está fazendo. Eu acho Né? que talvez a parte mais difícil seja o isolamento 100%, né? Que é uma coisa que mexe mesmo com a saúde mental das pessoas. Mas mesmo assim, é uma provação que precisa ser feita nesse momento. E ninguém tá falando para a pessoa ficar trancafiada, não, sabe? Algumas coisas são possíveis de serem feitas. É para sair o mínimo possível, né? Se há possibilidade dentro da sua rotina de trabalho, dentro do que dá para fazer. Mas mesmo assim, né, o básico não é feito. O básico. O básico. Eu fico desesperada quando eu vejo a foto de um churrascão, mano, nas redes sociais. Sabe? Meu Deus do céu. Eu peço muita clareza na mente dessas pessoas. Clareza. Que aí você tá ali se divertindo e leva pra dentro de casa uma coisa muito perigosa. É, né? Que alienação é essa? É por, Enfim, é por aí. cada um sabe do seu, a gente tá aqui só pra lembrar, refletir um pouco sobre isso, orar, porque, né, dedicamos uma parte do nosso tempo para desejar o bem ao próximo. E ninguém imagina, né, o poder real de uma oração. É muito poderosa. Então, assim, gratidão, minha irmã, gratidão a todos que estão aqui conosco por partilhar conosco esse momento. Eu tô emocionadíssima. Tô assim, ó, segurando uma sensação que é muito bonita dentro desse contexto de entrega, né? Paramos na 189, será? 191, 2. Bom dia, Gabo. Bom dia, Gabo. Ó quem tá aqui. Amiga, Oxalá, maravilhoso. bom Bem-vindo. dia. Amiga, É, 192, é isso que você disse? é isso, então, é isso mesmo. Da pluralidade das existências. Gente, essa aqui é a grupa de estudos espiritualistas. A gente está aqui toda terça, quarta e quinta, às 6h01 da manhã. Eu queria até rever o horário, ver com a Júnia, mas depois eu revejo e a gente fala de novo. E lemos, nesse momento, o Livro dos Espíritos de Allan Kardec, na pergunta 192. Então, quem se sentir à vontade de se agrupar, por favor, é muito bem-vindo. O que o Gabo falou aqui? Buenos dias. Sabe do seu quê? Peguei bonde andando. Sabe da sua responsabilidade, Gabo. Cada um sabe da sua perante essa pandemia. Sabe que tá guardado. Que é seu, tá guardado. Gente, essa é a lei mais clara do universo. É a lei do retorno. Tudo que vai e volta. E volta 3 vezes. Então não vem achar que vai ser brando, não, porque não é. Então, assim, pro bem ou pro mal, volta 3 vezes. Então, o melhor é a gente fazer o bem mesmo, plantar o bem, genuinamente, de coração aberto, porque volta, volta. É, 192, posso começar? Pode. Pode alguém, por um proceder impecável na vida atual, transpor todos os graus da escala do aperfeiçoamento e tornar-se espírito puro, sem passar por outros graus intermédios? Não, pois o que o homem acredita ser perfeito está longe da perfeição. Há qualidades que lhe são desconhecidas e que não pode compreender. Ele pode ser tão perfeito quanto lhe permita a sua natureza terrestre, mas isso não é a perfeição absoluta. Uma criança, por precoce que seja, deve passar pela juventude antes de atingir a idade madura. Da mesma forma, também, o doente passa pelo estado de convalescença antes de recuperar toda a saúde. Aliás, o espírito deve avançar em ciência e em moralidade. E, se ele progride não num sentido, é necessário que progrida também no outro, para alcançar o alto da escala. Todavia, quanto mais o homem avança na sua vida atual, menos as provas seguintes são longas e penosas. Pode, quando nada, o homem, já na vida presente, preparar com segurança para si uma existência futura menos prenhe de amarguras? Sim, sem dúvida, pode abreviar a extensão e as dificuldades do caminho.
Só o negligente se encontra sempre na mesma situação. Leia de novo, por favor, essa frase. Só o negligente se encontra sempre na mesma situação. Olha como ela Tá? tá no meu, que é maravilhosa já no seu. Só o descuidoso permanece sempre no mesmo ponto. Eu acho que o mesmo ponto é mais cirúrgico, né? É mais cirúrgico, né? Então, as duas são boas. É interessante porque elas têm significados diferentes. É parecido, mas é diferente. E aí no teu chama de negligente. No meu chama de desculposo. Descuidoso. Negligente, ok. Mas aí E é vai bem para o um que a gente lugar. estava falando, né, no início da live. Curioso ele usar no meu a palavra negligente. Eu tinha usado essa palavra, né? Sim, é Em exatamente a relação a palavra que você usou. não pensar nas consequências, né, É. dos atos. Aham. E aí, ser negligente, fala de novo o final. É porque eu faço assim, se encontra sempre na mesma situação, o negligente. Mas a Isso. pergunta é a seguinte: se pode um homem assegurar nesta vida uma existência futura menos cheia de amargura? Ou É, seja, pode o homem, né, se cuidar de si para que o futuro seja com menos amargura? sofrer menos, né? Sofrer menos, né? É, por esse lugar Ele aqui disse que a gente sim, tá, é que é um plano possível. denso, com É muita só coisa não para ser lidar. negligente. É Ai, isso. que maravilhoso, né? Totalmente ligado à disciplina, ao despertar. Que assim, ninguém falou que é fácil. É um processo. E como todo processo, tem altos e baixos. Mas só o fato de despertar, de não ser negligente com o que te foi dado, que é a vida, você já vai colher um fruto com menos sofrimento. Nossa. E aí você não permanece no mesmo ponto. Você se eleva numa velocidade maior, é claro. Só o descuidoso permanece sempre no mesmo ponto. Então, se você não é negligente, você É, sai do lugar, você se que move. legal. Muito legal, que E é aí já isso, foi tipo descuidoso, movimentação. porque não cuida, né? Não cuida de si. Não, maravilhoso, é isso que eu tô falando. Tem tudo a ver com o que a gente tava falando. Não cuida de si e não cuida do outro, né? É um descuido geral. É. Nossa, 193, perdão. Pode um homem, nas suas novas existências, descer mais baixo do que esteja na atual? Como posição social, sim. Como espírito, não. 194. É possível que, em nova encarnação, a alma de um homem de bem anime o corpo de um acelerado? Como que tá aí? Perverso. Perverso. A resposta aqui, ó. Não. Visto que ela não pode degenerar. É isso, a A gente alma não não pode regride. degenerar. A gente só progride, não regride. A gente pode sim vir numa situação social inferior, como falou aqui antes, mas não num corpo que a frequência não está em sintonia com o nosso espírito, né? Em um homem mau e tal, como tá falando, é isso. A alma de um homem perverso pode tornar-se de um homem de bem? Sim. Se arrependeu, e isso, então, é uma recompensa. Aí tem uma Aí tem uma explicação. explicação. A marcha dos espíritos é progressiva, jamais retrograda. Eles se elevam gradualmente na hierarquia e não descem da categoria a que ascenderam. Em suas diferentes exigências corporais, podem descer como homens, não como espíritos. Assim, a alma de um potentado na terra pode mais tarde animar o mais humilde obreiro e vice-versa. Por isso que, entre os homens, as categorias estão frequentemente na razão inversa da elevação das qualidades morais. Herodes era rei e Jesus carpinteiro. Caraca, você acredita que eu me esqueci que Jesus era carpinteiro? Agora que eu lembrei, faz muito tempo que eu não penso sobre isso. Que máximo, né? Ele era carpinteiro, cara. Ou seja, artista! Que maravilhoso! Gente, É verdade. amei. Ele tinha o dom de mexer, de fazer com as mãos a coisa na madeira. Que lindo isso. Gente, Jesus era artista. Presta atenção. 195. A possibilidade de se melhorarem, aqui deve ser melhorarem, noutra existência, não será de molde a fazer que certas pessoas permanecerem no mau caminho, dominados pela ideia de que poderão corrigir-se mais tarde? Aquele que pensa assim não crê em nada, e a ideia de um castigo eterno não o deteria mais, pois sua razão a repele, e essa ideia conduz à incredulidade sobre todas as coisas. Se houvesse empregado apenas meios racionais para conduzir os homens, não haveria tanto cético. Um espírito imperfeito pode, com efeito, pensar durante sua existência corporal como dizes, mas, uma vez desligado da matéria, ele pensará de outra forma, pois perceberá que fez cálculo errado, e é então que traz um sentimento contrário em uma nova existência. É assim que se realiza o progresso, e é por essa razão que na Terra existem homens uns mais adiantados do que outros.
Alguns já têm experiências que outros não conhecem ainda, mas que adquirirão pouco a pouco. Depende de cada um apressar seu progresso ou atrasar-se indefinidamente. O homem que ocupa, tem uma explicação, gente. O homem que ocupa uma posição má deseja trocá-la o mais depressa possível. Aquele que se acha persuadido de que as tribulações da vida terrena são consequência de suas imperfeições, procurará garantir para si uma nova existência menos penosa, e essa ideia o desviará mais depressa da senda do mal do que a do fogo eterno, em que não acredita. Aqui ele está fazendo uma crítica, né, à irracionalidade de se pensar a vida após a morte, assim, em alguns aspectos. É, sim. Ele está falando que durante o, é, durante o tempo foi explicado de uma forma irracional, talvez Sim. por uma crença, talvez por um mito. Acho que pela necessidade de vitimização mesmo. Quando ele fala isso aqui, porque, nossa, que coisa, né? O ser humano não é apegado, se faz vítima. É muito mais fácil você culpabilizar qualquer coisa, né? A pandemia, ou a sua mãe, sabe? Pelas coisas não darem certo na sua vida. Quantas pessoas que trazem pra si a responsabilidade, né? E falam, eu podia ter feito alguma coisa, eu posso ainda fazer alguma coisa. Dentro das coisas que eu posso fazer, que são essas, essas e essas, agora eu consigo fazer tal. Tipo, é muito difícil a pessoa que pensa. Em geral, todo mundo fica, ai, mas eu fui o filho que teve menos atenção da mãe. Eu fui a filha que tive que conviver com um pai alcoólatra e não sei o quê, não consigo. Tipo, as pessoas trazem pra si essa questão de se verem como vítimas da família, da sociedade, da igreja, sei lá. Aí aqui ele faz uma crítica a isso, né? Aquele que se acha persuadido, de que as tribulações da vida terrena são consequências de suas imperfeições, né? Tipo, eu sou sofredora mesmo, porque que pena. Procurará garantir para si uma nova existência menos penosa, e essa ideia o desviará mais depressa da senda do mal do que a do fogo eterno, em que não acredita. Ele está falando aí a diferença entre você tomar consciência de como é a evolução espiritual, disso e a crença no céu ou no inferno. Porque a crença no céu ou no inferno, ela é irracional. Então, ela colabora com que as pessoas se tornem céticas, já que não é um motivo racional, lógico, de, de estudo e É. tal. Porque se Não, não sei porque eu geral, falei uma isso, não. Sua crença dela, explicação tem mais a ver com o texto. Não, é por aí mesmo, total. Gente, eu viajei, mas é, enfim, é por aí. não, mas é isso. Também tá aqui, né? Assim, Tudo está. é, É. Não, mas é isso mesmo. É. Entre essa crença aí de céu e porque a inferno. pessoa, quando ela vivencia talvez uma situação de fé cega no sentido assim, do irracional, do mito, que é contado, né? Vai pro céu, vai pro inferno e tal. Ela cria nela assim, como assim? Tipo, não precisa tomar remédio, não precisa fazer uma cirurgia ou um tratamento, porque é só na base da oração, vamos dizer assim, né? Essas pessoas mais que têm aquela fé, tem a fé, mas é contra a ciência, como se fosse assim. É, Isso pois é. cria uma barreira na outra pessoa, porque ela desconfia, mas como assim? E aí ela vai se tornando cética, porque ela não acredita nesse discurso. Ela não acredita que ela tem que abandonar a ciência, e só a oração e tal, né? Então, isso colabora muito, assim, para as pessoas se desviarem dessa questão da espiritualidade, o que é passado para elas de forma errada, enganosa, Errado. Isso. mentirosa, às vezes, assim, né? E aqui ele fala assim, a moral, a ciência, a moral, o desenvolvimento caminham juntos. Caminham juntos. Então, se você às vezes se desenvolve cientificamente, mas não E a se desenvolve espiritualidade, pelo amor de Deus, tá juntinho com tudo isso. a ciência sem espiritualidade, né? Também vai precisar de puxar esse fio da espiritualidade. E é um pouco a espiritualidade que mede também a moral, né? A ética, o que você vai fazer, o que você não vai fazer, as consequências. Enfim, tem toda uma estrutura, né, de apoio. Sim, é isso mesmo. Então, você acreditar no céu ou no inferno, de nada vale se você não compreender as leis, se você Isso. não compreender a parte que tem a razão, racionalidade. Que é o que você leu no final, amigo. Aquele que Sim. não, como é que é? Aquele que está convencido de que as tribulações dessa vida são consequências de suas imperfeições, ou seja, eu reconheço que o que eu estou passando são consequências das minhas imperfeições. Então, aquele que reconhecer isso procurará garantir uma nova existência menos penosa, porque ela vai começar a trabalhar para corrigir as suas próprias imperfeições, Para corrigir. para Isso. olhar o que nela está gerando essas atribulações, está É isso, para vibrando. despertar, para não se colocar mais nesse local de vítima na questão. Exato. É, Aí volta no que você é o estava falando. contrário. É, agora sim. É isso. 196. Não podendo os espíritos aperfeiçoar-se, a não ser por meio das tribulações da existência corpórea, segue-se que a vida material seja uma espécie de crisol ou de depurador, onde tem que passar por todos os seres do mundo espírita para alcançarem a perfeição? Sim, é bem isso. Eles se melhoram nessas provas, evitando o mal e praticando o bem. Porém, é só depois de várias encarnações ou depurações sucessivas, num tempo mais ou menos longo,
e segundo seus esforços, que eles atingem o objetivo para o qual têm. É o corpo que influi sobre o espírito para que esse se melhore, ou o espírito que influi sobre o corpo? Teu espírito é tudo. Teu corpo é uma veste que apodrece. Eis tu. Isso. Aí tem uma explicação. Pode ler, amiga. No suco da videira encontramos uma comparação material dos diferentes graus de depuração da alma. Ele contém um licor chamado espírito ou alma, mas enfraquecido por uma multidão de matérias estranhas que lhe alteram a essência. Depois de várias destilações, em cada uma da qual se depura de algumas impurezas, ele alcança a pureza absoluta. O alambique é o corpo no qual ele deve entrar para se purificar. As matérias estranhas são como o perispírito que se depura, ele mesmo, à medida que o espírito se aproxima da perfeição. É. Interessante. E aí, Vai, gente? vai acontecendo tipo um filtro, né? Natural. É Cada uma, encarnação é isso que ele está falando da destilação, né? A gente se torna mais puro no sentido do desenvolvimento da nossa alma. E muito, aqui ele fala, é o corpo que influi sobre o espírito para melhorá-lo ou o espírito que influi sobre o corpo? Aí ele diz, o corpo é só na um. verdade, ele responde sem responder a essa pergunta, no sentido assim, né? Ele não responde a frase, é o espírito que influi sobre o corpo, que eu acho que é um pensamento muito dicotômico para o espírito evoluído, assim. Mas ele diz que o espírito é tudo. Teu corpo é uma veste que apodrece, assim. Mas você veste e você caminha com ele. Usufrui, sim. Se Aí não vem fosse seu como, corpo, né? não Aí vem o livre-arbítrio. usufruiria nessa encarnação, nessa situação. Sim, sim. Muito bom. E aí, É, gente, o que vocês estão achando? verdade, galera, participem. O que vocês estão achando dessa parte da leitura? Acabou a parte de transmigração progressiva. Sim. Voltaram algumas Agora é o coisas, né? destino das crianças depois da morte. Sorte. Olha só. Sorte. É o próximo tópico. Sorte das crianças depois da morte. Quem na pergunta? Boa Uhum. ideia. Vamos beber uma aguinha. Vamos A todos Glória beber disse uma muito aguinha. bom. Que bom, Glória. Que bom que a Glória está conosco, né? Firme e forte. Já faz uma semana, com certeza. Verdade, verdade. Muito feliz de ter a Glória aqui conosco. Vamos a 197, então? Vamos. Ó, o Gabo falou, muito bom, 5 estrelas. Ai, Gabo. Vamos lá. O espírito de uma criança morta em tenra idade é tão avançado como de um adulto? Algumas vezes o é muito mais, porquanto pode dar-se que muito mais já tenha vivido e adquirido maior soma de experiência, sobretudo se progrediu. O espírito de uma criança pode, assim, ser mais adiantado do que o do seu pai? Isso é muito frequente. Não o vedes vós mesmos tão animados, tão amiudadas vezes na terra? Aí, 198. Pertence a uma categoria superior o espírito de uma criança que morreu em tenra idade, não podendo ter feito o mal? Se não fez o mal, igualmente não fez o bem. Nossa, e Deus não o isenta das provas que tenha de padecer. Se for um espírito puro, não o é pelo fato de ter animado apenas uma criança, mas porque já progredira até a pureza. Que coisa isso. Vamos lá. Vamos lá. Se não fez o mal, igualmente não fez o bem. E Deus não o isenta das provas que tenha de padecer. Né? No meu tá assim também. É em curso, é um espírito em curso. Não quer dizer que ele é mais puro, que ele é mais desenvolvido. É o que ele precisa passar naquela, né, nesse ponto. É o que ele precisa passar para evoluir. Estou pensando aqui em Mas sim, diferentes ele pode ser possibilidades. mais evoluído, né? Ele pode ser mais evoluído e precisar de passar por essa situação. Mas não necessariamente. Porque o grau de pureza do espírito se diz não pelo momento em que ele morre, mas pelo que ele já fez, o que ele já progrediu. Então, independente se ele morre criança ou se ele morre adulto ou idoso, É, eu também pensei nesse sentido aí que a Glória falou. Porque quando você fala que, não, mas a Glória tá falando aqui agora, então teria que ser feito o mal, porque do jeito que ele fala, se não fez o bem, então não fez o mal. Mas agora também ouvindo a Júnia, acho que eu compreendi. O que ele quis dizer é que não houve tempo, né? sim, Se não fez o mal, igualmente não fez o bem. Deus não isenta das provas que tem de padecer. Se for um espírito puro, não é pelo fato de ter animado apenas uma criança, mas porque já progredira até a pureza.
Que a pergunta é: não tendo podido praticar o mal, não pôde, teve oportunidade, mas não praticou o mal. O espírito de uma criança que morreu em tenra idade, ou seja, jovem, pertence a alguma das categorias superiores, não é porque uma criança morreu jovem que ela é pertencente que ela é um espírito puro. Uma coisa não está ligada à outra. Você pode ter morrido jovem. Então, aí eu estava pensando nas possibilidades, né? Uma criança que, sei lá, veio e foi abortada, né? Morreu muito jovem, não nem chegou a nascer. Por que será que essa criança, que esse espírito, teve esse desfecho, né? Por que ele fez esse plano com os mentores dele? Por que esse plano? Porque às vezes ele tinha alguma relação com essa pessoa que era mãe. E ele precisava passar por isso, e essa mãe precisava passar por isso, com aquele espírito, né? Eu acho que tudo é uma possibilidade de elevação. Então, assim, não interessa, nem se você não chegou a nascer, às vezes. E eu sou uma pessoa a favor do aborto, tá? Mas, enfim, não vamos entrar nesse mérito. Se foi um aborto feito completamente errado, a criança já estava no sétimo mês, um negócio completamente grotesco, sabe? 8 meses já era um bebê. Não pode. Então, assim, que condições isso foi feito? Esses espíritos precisavam passar por isso, né? Essa mulher, por essa decisão e essa perda, que às vezes pode a deixar infértil para o resto da vida, e essa criança, por essa rejeição no útero, né? Isso, esses sentimentos, fora essa aura energética, né, da coisa em si. Tudo que a gente faz com intenção gera uma energia. Então, assim, que energia é essa? Ela é leve ou ela é densa? Ainda tem isso. Então, pelo que eu entendi, tipo, não interessa se fez o bem ou se fez o mal. Tipo, precisava passar por aquilo. Uhum. O Gabo fez um comentário. Tá, ele responde aqui: não, ele só não fez o mal nem o bem. Morrer criança não é atestado de pureza, porque geralmente crianças não são pessoas más. Isso. Aí a Glória disse: entendi, Gabo. Vou voltar aqui. Porque não deu tempo. Eu também. Depois eu fui entender. Porque é isso, é uma questão de tempo. Não deu tempo. Não fez o mal, mas também não fez o bem. Não é uma questão de escolha. É porque não deu tempo. É uma criança. Então ela pode não ter tido tempo de fazer o bem também, né? Morreu jovem. Uhum. 199. Por que a vida frequentemente é interrompida na infância? A curta duração da vida da criança pode representar para o espírito que a animava o complemento de uma existência precedente interrompida antes do momento em que devera terminar. E a sua morte também, não raro, constitui provação ou expiação para os pais, que é o que a gente falou. É. Pois é, hein? Pois é, O complemento de uma existência interrompida antes do seu termo marcado. uma pessoa que Ou morreu seja, você quando não pode devia morrer morrer. na hora. É, Olha foi só. assassinado ou, sei lá, vítima de alguma Será que isso negligência. dialoga em algum sentido com o momento que a gente está passando atual? As pessoas Não, estão morrendo quando não não, deveriam morrer? não. Pelo que eu vi da live do Veludo, eu acho que da Mônica de Medeiros, todo mundo que está morrendo ia morrer. Tipo, estava previsto isso. Mas a revolta gerada nesses espíritos, que não é uma coisa boa, né? Que é essa sede de vingança, a incompreensão da morte, a culpabilização do outro, né? A não aceitação. Tem muita coisa envolvida por trás disso. Mas pelo que ele explicou, todo mundo que está fazendo a passagem é isso. Aí tem mais E uma agora, gente, pergunta. muito jovem, né? Você viu? A mãe tá falando lá em Guaíra, um menino de 24 anos. Tá pegando gente mais jovem mesmo agora. Mais, Né? né? Uhum. Tem mais uma pergunta e depois um texto explicativo desse tópico. O que sucede ao espírito de uma criança que morreu em tenra idade? Aqui tá pequenina. Recomeça outra existência. Tem uma explicação. Que aí eu vou. Eu leio a primeira parágrafo. Vamos lá. Se o homem não tivesse senão uma só existência, e se depois dessa existência sua sorte futura fosse fixada para a eternidade, qual seria o mérito da metade da espécie humana que morre em tenra idade para desfrutar sem esforços da felicidade eterna? E por qual direito ficaria isenta das condições frequentemente tão duras impostas à outra idade? Uma tal ordem de coisas não estaria à justiça de Deus. Pela reencarnação, a igualdade é para todos. O futuro pertence a todos sem exceção e sem favor para ninguém. Os que chegam por último não podem culpar senão a si mesmos. O homem deve ter o mérito dos seus atos, como tem a responsabilidade. Aliás, não é racional considerar-se a infância como um estado normal de inocência. Não se vê em crianças dotadas dos peiores instintos
numa Piores. idade em que, piores, tá aí, valeu, os piores instintos, numa idade em que ainda nenhuma influência pode ter tido a educação. Outras não há que parecem trazer do berço a astúcia, a felonia, a perfídia, Jesus, até pendor para o roubo e para o assassínio. Não obstante, os bons exemplos que de todos os lados lhes dão, a lei civil as absorve de seus crimes, porque, diz ela, obraram sem discernimento. Tem razão a lei, porque de fato elas obraram mais por instinto do que por intencionalmente. Donde, porém, provirão instintos tão diversos em crianças da mesma idade, educadas em condições idênticas e sujeitas às mesmas influências? Donde a precoce perversidade, se não da inferioridade do espírito, uma vez que a educação em nada contribuiu para isso? As que revelam viciosas é porque seus espíritos muito poucos hão progredido. Sofrem, então, por efeito dessa falta de progresso, as consequências não dos atos que praticam na infância, mas dos que suas existências anteriores. Assim é que a lei é uma só para todos, e que todos são atingidos pela justiça de Deus. Uhum. O Gabo está falando aqui. É por isso que tem que estudar. Quando a gente estava falando da criança ali em cima, né? Que elas não são pessoas más. Por isso tem que estudar. Em um dos livros de André Luiz, não lembro qual, conta que existem creches no plano espiritual. O espírito ainda permanece com a consciência infantil, mas aos poucos pode retomar pela memória uma condição adulta de vida anterior. É. Então, eu comentei aqui de um documentário que mostra, acho que era Super-Humanos? Não, não, não lembro, vou lembrar, que mostra como a criança até os 7 anos pode ter uma conexão fortíssima com alguma vida anterior dela, né? E ela lembrar de tudo, assim, de muita coisa mesmo. De como morreu, de quem era pai ou de quem era filho, ela pode ter memórias fortes. Então, é isso aí, ó. Aí ela carrega isso, essa elevação do espírito, como todos nós, né? Algumas crianças podem ter uma sensibilidade maior para isso. Mas aqui, muito bom isso tudo aqui que ele estava falando. É, você vê que ele fala que não faz parte da justiça de Deus. Essa Então, a questão lei de dos homens, tornar. esse pedaço da lei civil, você viu? Da lei civil, que é a lei dos homens, ela vai falar que a criança agiu sem discernimento. Mas no plano espiritual, isso não existe. Ela carregou coisas da personalidade, vou falar assim, desse espírito. E Ele sendo carrega. criança ou adulta, espiritualmente ela vai pagar pelo que ela tá fazendo. Explica. É que ela, aqui no meu trabalho, sem consciência da vontade. Que ficou baixinho, não deu pra ouvir nada. Estou resgatando aqui como é que está escrito no meu. Elas agem mais instintivamente que pela própria vontade, no caso da criança, né? Uhum. Não age com discernimento, tem razão. E com efeito, elas agem mais instintivamente que pela própria vontade. É, é isso. Que ela não tem essa capacidade de reflexão com tanta Ela não tem referência como a nem gente tem, pensamento né? lógico formado, né? Isso, Não tem. pensamento lógico, zero referências. Então, ela vai. Bem, É selvagem, é como se fosse assim, né? bem pelo instinto mesmo. Bem Instinto. colocado. Muito bem colocado. Que horas são, amiga, por favor? Hum, Mentira. Tá quase na Dez- hora, faltam uns 4 minutinhos. Ah, o Gabo falou Não, você alguma coisa de perguntou volta? depois hoje, não foi dez Perguntei para depois 7. hoje, é. Quer ler o comentário do Gabo? Eu não sei se eu já li, tô confusa, eu já li esse. Já li. Já tinha lido. O próximo tópico, já gostei. Sexo dos espíritos. Tem sexos os espíritos? Pergunta É. número 200. Já vamos continuar? Ué, só dá pra ler Eu um acho que pouquinho, vale a dá pra ler pena. essas pequenininhas, ó. Essa é pequenininha. Hum, tá. Eu acho só interessante comentar Hum, essa questão da justiça de Deus que ele fala no primeiro parágrafo. Porque se a criança desencarna e morre, né, precocemente e alcança o que a gente chama de vida eterna nos céus, ele está falando aqui que não seria justo com as outras pessoas que passam é, por uma vida mais longa e talvez mais provações. Era só estar dentro. Acho interessante falar isso. Porque está muito Não, pautado eu tô na pensando. justiça, né? Assim, de como parece que tudo é justo, né? Tudo vai muito nesse caminho. Porque você é o único responsável pelo seu desenvolvimento ou atrasamento espiritual. Mesmo que você passe por condições adversas, é, no plano espiritual, você é o responsável. É como Sim, se fosse isso. Ou talvez não por aquilo exatamente o que aconteceu, mas pelo como você vai lidar com aquilo, né? sim. Responsável pelo próprio desenvolvimento. Então, se você então desfruta de algo bom, é por mérito. É, porque ele fala que Não antes seria o caso desse. da criança, né?
A criança, se ela desfrutaria de algo bom, não seria exatamente por mérito. No caso do pensamento, tem que levar em conta a progressão do espírito, encarnações e tal. Sim. Tudo que você colhe de bom é por mérito. Você tem responsabilidade nisso. E de ruim também. Então, mas É, aí que tá. A gente tá na vida para descobrir o que é ruim e o que é bom. Porque alguém vai falar assim, ah, nascer numa família de classe social alta é bom. É bom? Entendeu? Tipo, qual é o conceito de bom e ruim nesse caso, em que a gente está julgando elevação? Então, sim, assim, isso é muito, tudo muito tem a ver com o plano relativo. espiritual, né? Tudo é, isso, Com o tudo tem a ver. desenvolvimento espiritual. Mas aqui ele estava falando disso da criança poder ser violenta, poder se revelar dona de algum vício, que é porque ela carrega coisas desse espírito. Ok. Aí ele fala, sofre então por efeito dessa falta de progresso. Ok. E aí de quem é a falta de progresso? A responsabilidade é dela mesma, que é o que você falou. Isso, é Ou esse o pela ponto que eu queria. velocidade, disso, né? Pela velocidade ou pelo atraso. E aí sofre, então, as consequências não dos atos que praticam na infância, mas a das suas existências anteriores. É isso. Assim que é a lei é uma só para todos e que todos são atingidos pela justiça. Tudo isso que ele está falando é só para explicar que a criança não é mais nem menos, que é igual, porque ela está dentro de um plano espiritual de elevação. Independente dela ter encarnado num corpo e morrer criança, isso não quer dizer isso ou aquilo. Acho que era isso, né? Que ele estava querendo tirar essa dúvida. Tipo, a criança não é mais pura, não é mais elevada, santificada, nada disso. Ela pode ser boa, ela pode ser má, pode, em geral, não ter tido tempo nem para ser boa, nem para ter sido má, mas se ela revelar isso ou aquilo, é porque ela está trazendo essa bagagem, né? Sim. Muito Perfeito. bom! Muito bom. Era esse o ponto. Ai, que bom. Eu senti que Bom, eu precisava finalizo também, para eu mesma compreender também, ler e falar de novo daquilo. E aí encerramos. Fala.